Olá, olá, meu povo, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma live só aqui pelo YouTube, tá? Hoje não vai ter lá no Instagram. Vamos dar sequência aqui, falando sempre de responsabilidade subsidiária da administração pública. E eu vou trazendo aqui decisões atuais, inclusive normalmente do TST, mas se eu encontrar de algum TRT eu trago também. Mas eu separei hoje 7 decisões do TST, onde ou foi mantida a responsabilidade ou não foi mantida a responsabilidade, e vamos pontuando aqui o porquê que foi ou não foi mantida a responsabilidade, porque nos processos que estão chegando no TST, às vezes, o que que nós podemos fazer? Podemos fazer ali memoriais e, de repente, trazer uma decisão dessa, do próprio TST ali, para demonstrar que já houve um caso semelhante e que se houve um caso semelhante ali, talvez isso traga alguma clareza ali para o julgamento dos nossos processos, né? Eu sou adepto a fazer sustentação oral, ainda que seja online, pelo menos, né? Porque a gente, quando você está pelo reclamante, às vezes você não consegue fazer uma sustentação oral presencial, porque gera custos e antes de arriscar perder o processo sem fazer nada, vamos fazer alguma coisa, né? Então vamos dar o nosso melhor aí, vamos atuar sempre buscando que seja mantida a responsabilidade da administração pública para não ficar com uma sentença num quadro e depois, na hora de executar, a reclamada está quebrada, não tem como pagar, e a administração pública que poderia pagar ter sido afastada ali a sua responsabilidade, né? Ainda aqueles que não são adeptos a fazer sustentação oral, pelo menos um memoriais, né, procurando indicar ali alguma decisão, sempre vale a pena fazer. Se tiver a possibilidade de encaminhar esses memoriais e despachar, ainda que online, também é válido, né? A gente sabe que no TST, na verdade, é muito difícil você conseguir despachar diretamente com o ministro. Normalmente são os assessores, porque tem um volume muito grande de trabalho. Mas se você despacha com o assessor, pontua e apresenta memoriais, às vezes essa decisão desse processo seu pode observar aquele detalhe, e aquele detalhe pode fazer toda a diferença na questão de manter a responsabilidade da administração pública, tomador de serviço, né? Ainda que seja agora, após o tema 1118 do STF. Então, vamos lá. Eu separei aqui algumas decisões. Eu vou ver se eu consigo deixar na descrição depois aqui o número das decisões para vocês, mas até aproveitando aqui, fazendo um convite, lá no meu Instagram, arroba Thiago com um TH, né, BF, underline ADV. Eu deixei no link da bio lá, tem um dos links que você vai clicar, ele vai abrir uma página. Nessa página você faz um pré-cadastro e você consegue entrar no grupo do Telegram, tá? Que é um grupo que a gente faz, chama Destaque Trabalhista. É um grupo que a gente faz os debates e a gente, no momento, vem debatendo justamente a responsabilidade subsidiária da administração pública. E o que que eu faço? Eu faço a live aqui e encaminho um PDF lá com essas decisões que eu estou comentando aqui. Que às vezes uma decisão dessa aqui pode auxiliar você aí no memoriais, né? O advogado que está fazendo a atuação no memoriais e pode ali ajudar a traçar um melhor caminho para esse processo aí que você está atuando, né? E para entrar no grupo do Telegram é gratuito, não tem custo nenhum. Por que que a gente faz esse pré-cadastro? Para a gente tentar evitar é, os haters, né, de entrar no grupo. A gente tem que ficar de vez em quando olhando, porque ainda é um grupo pequeno, tá? Mas às vezes tem invasores mal intencionados, né? Então a gente faz esse pré-cadastro para não, porque não seja qualquer pessoa que chegue lá e clique no link e vá entrando. Inclusive, como ele é um debate jurídico, então ele é voltado mais para advogados, para talvez estudantes de direito que tenham interesse em conhecer da matéria, né? Não é para pessoas que tenham, vamos supor, não é para o seu cliente, tá? Não é para isso.
Ele é especificamente ali para quem atua na área jurídica. É um debate voltado à parte profissional, né, que a gente busca trazer ali. Então, vamos lá. Como eu mencionei aqui, eu separei sete decisões. Essas sete decisões são do TST. Elas são recentes, agora, de julho de 2026. Tá? E eu tenho feito o seguinte, eu tenho feito um filtro e eu procuro buscar as decisões que traz ali alguma distinção e o porquê que ela está mantendo essas decisões aí da quanto à responsabilidade subsidiária da administração pública. Olá, para quem está entrando ao vivo aí, está assistindo ao vivo, depois eu vou deixar gravado aqui também. Então vamos lá. A primeira decisão, ela é uma decisão assim, ó, que de certa forma nos traz um pouco de cautela. É uma decisão proferida pelo ministro Maurício Godinho, onde o que que ele fez? Ele manteve a responsabilidade do ente público por falha na fiscalização e constou ali um dispositivo, né, no caso, para, de certa forma, afastar o tema 1118. O que que ele constou? Eu vou ler aqui só esse trechinho aqui, ó. Ressalte a ausência nas razões de decidir de discussão sobre o tema do ônus da prova relativo à fiscalização dos contratos de prestação de serviço, tema 1118. Mas, quando a gente desce aqui para dar uma olhada no acórdão, ele manteve a responsabilidade, mas existe uma preocupação quando acontece um acordo assim de eventualmente ter uma reclamação constitucional, né? Aqui, ó, deixa eu pegar o trechinho da decisão. Ele põe assim, ó, no caso concreto, observa-se que as decisões proferidas nos autos efetivamente não firmaram tese baseada no mero inadimplemento da prestação de serviço para fins de declaração da responsabilidade subsidiária da administração pública, não contrariando a tese de repercussão geral do tema do STF, do tema 246. Só que esse tema 246 é o tema anterior, é o tema que justamente a Justiça do Trabalho ela já havia feito ali a análise e com base nesse, após esse tema, né, 246, que era pautado na Lei 866693, que é a lei de licitação antiga, o que que a Justiça do Trabalho fez? Veio o tema com base na lei antiga 93, só que sobreveio a lei 14.133 de 2021, que revogou essa lei antiga da licitação, né? E essa nova lei de 2021, ela, em diversos dispositivos, ela previu a necessidade e obrigação da administração pública fazer a fiscalização. E, infelizmente, não sei o porquê, o STF disse que isso era inversão nós da prova, mas para mim não era, era obrigação legal. Enfim, vamos seguir aqui, ó. O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público a responsabilidade. Artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8666. Então, esse processo era um pouco mais antigo, tá? Ele é de 2006, processo. Mas só que ele foi julgado agora, esse mês, lá no TST. 20 anos de processo. Olha, gente, meu Deus do céu, não, 20 anos de processo e ainda o processo não terminou e ainda pode dar pano para manga ainda esse processo, hein? Ó, desse modo, a decisão recorrida ao responsabilizar subsidiariamente a administração pública por conduta culposa na fiscalização, ó lá, colocou que tem uma conduta culposa, mas ele não, aqui ele não trouxe qual que era essa conduta. Alinha-se ao tema 246, não se limitando à mera constatação de inadimplemento da contratada. E daí ele vem com a questão da ausência de razões de decidir que não enquadram no tema 1118. Então, assim, apesar de constar aqui conduta culposa, né, ficou meio que em aberto se essa conduta culposa. Qual que seria essa conduta culposa? Inclusive, a gente vai falar aqui das outras decisões, e aí vamos mencionar ali que você vai ver que em confronto com essa decisão, elas têm algo mais específico, tá?
Ó, inclusive, pelos mesmos fundamentos da fiscalização, a ministra Maria Helena Malmo, ela afastou a responsabilidade subsidiária no outro acordo que nós separamos aqui. E ela fez o seguinte, ó, que ela constou já do segundo acórdão. Vou só relatar aqui para vocês, ó, o primeiro que eu comentei do ministro Maurício é o agravo no IRR 187.541.62.2006 502.0075, provindo do TRT2, né? Agora, esse aqui da Maria Helena Mal é um processo de 2021. Esse já tramitou rápido, né? Ó, ele é um RR 68192-2021 5220002. Só que o que que ela constou aqui, ó, nesse acórdão aqui, que infelizmente afastou a responsabilidade. Ó, não há responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados por mero inadimplemento, remanescendo imprescindível a comprovação pela parte autora da efetiva existência de comportamento negligente, e a da administração pública, né? Portanto, a responsabilidade da administração pública não pode ser declarada exclusivamente sob a perspectiva de inversão do ônus da prova para o ente público. No presente caso, o Tribunal Regional concluiu pela responsabilidade subsidiária do ente público com o fundamento de que era deste o ônus de comprovar a fiscalização do contrato no serviço de terceirização. Então, você vê que lá no acordo anterior, o ministro fala de conduta culposa, mas ele não esclareceu qual que seria essa conduta culposa. Aqui, ela já fala que se a questão foi atribuir a questão da fiscalização a cargo da administração pública, e ao nosso ver está assim com base na lei 14.133 de 2021, no caso. Provavelmente, ó, esse acórdão aqui ele é 2021, então deve ser processo que rodou também, processo não, é contrato de trabalho que foi vigente antes de 21, ou seja, então foi vigente na época da lei de 93, né? Mas ela afastou a responsabilidade aqui, falando que não podia atribuir o ônus da prova para a reclamada. De certa forma, a lei antiga de 93, ela tinha também alguns dispositivos, tá? Só que o que que a Justiça do Trabalho fez para esses casos antigos? Ela começou a aplicar a regra da fiscalização como se fosse um padrão. Também tem essa questão, né? Na lei antiga, ela tinha algumas disposições falando de responsabilidade e a Justiça do Trabalho adequou, falando que tinha que ter a fiscalização, só que o que bate mais firme mesmo aí na questão da responsabilidade de fiscalizar é a lei atual. A lei antiga tinha, mas era um pouco mais interpretativa. O que eu quero dizer é assim, ó, que sobre a égide das duas leis, tinha dispositivo, mas a lei de 21 ela sobrecarregou. Ela foi mais pesada nessa obrigação da fiscalização, tá? Ó, vamos seguir aqui. Peguei aqui já um acordo da ministra Adelaide, e ela também afastou a responsabilidade do ente público, baseada também na falha da fiscalização. Esse acordo aqui, calma lá, gente, que são sete, é só dois que afastou, tá? Não vamos se preocupar, é que eu não vou trazer só a tragédia, não. É que, na verdade, eu estou querendo demonstrar aqui para que vocês olhem para o processo e não batam em cima que a administração pública tem o dever de fiscalizar. Porque eu ainda vejo muitas pessoas batendo em cima dessa tese. E essa tese, infelizmente, dever de fiscalizar hoje não está servindo mais. Eu tenho que trazer algo além, algo a mais do que o dever de fiscalizar. Ó, teve aqui a questão da fiscalização e ficou provado que teve uma conduta culposa da administração pública. Então, eu tenho que especificar de preferência qual que foi essa conduta culposa, tá?
Olha, esse acórdão aqui, que a ministra Adelaide afastou a responsabilidade da administração pública, ela veio com a mesma questão, falando que o STF, no tema 1118, fixou a tese vinculante, de que não se sustenta a responsabilidade amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, sendo necessária a comprovação da parte autora da negligência na fiscalização. E ela ainda pautou, né? Negligência na fiscalização ou nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva ou omissiva da administração pública. Então, você vê que ela já usou alguns termos um pouco diferentes, mas ela diz que, olha, eu posso olhar para a fiscalização, mas eu tenho que ter aqui algum elemento de prova que houve uma conduta comissiva ou omissiva da administração pública. Ó, no caso dos autos, o Tribunal Regional reconheceu a culpa decorrente da negligência na má fiscalização, culpa em vigilando, do ente público com amparo exclusivo na inversão do ônus da prova, entendimento que não se adequa ao posicionamento firmado pela Suprema Corte. Então, infelizmente, se tiver assim o processo seu, o que que vai acontecer? O TST vai reformar, o TST vai afastar a responsabilidade da administração pública. Se houver qualquer palavrinha no acordo do TRT que demonstre que houve uma culpa, que houve uma ciência, uma inércia, uma negligência, é ali que você vai pegar os memoriais. Às vezes os memoriais vai dar uma página, né? Pode ser que dê mais, tá? Mas às vezes um memorial de uma página, ele pode salvar esse processo. Tem que fazer um pente fino lá no acórdão do TRT, porque isso pode ser o elemento que vai segurar a condenação aí da administração pública aí. Ó, tô chegando aqui agora no quarto acordo. Ó, o acordo anterior que afastou foi o RR 740 79 2012 5150135. Também de processo antigo, hein? 2012. Então o contrato de trabalho também rodou lá na lei de 93, né? Aqui, ó. Vamos seguir agora para o quarto acordo. Esse daqui, ó, a ministra Adelaide, ela manteve a responsabilidade da administração pública, porque no caso houve ofício enviado pelo sindicato relatando as irregularidades, apesar que, nesse caso, o acordo menciona falta de recolhimento previdenciário, tá? Eu vou até ler um trechinho aqui, que está aqui no acordo, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tendo o Tribunal Regional registrado a existência de prova quanto à má fiscalização das obrigações trabalhistas, consignado no envio de, aí ó, essa é o ponto, envio de ofício direcionado pelo sindicato respectivo aos reclamados, noticiando, dentre as irregularidades, a ausência de recolhimento previdenciário de agosto de 2011 a fevereiro de 2012. Deve ser mantida a sua responsabilidade subsidiária. Você vê que, apesar dela mencionar uma questão de fiscalização, ela está se apegando aqui que houve um ofício e que houve o apontamento de uma irregularidade feita pelo sindicato. E aí, ela está mantendo com base nessa exceçãozinha, né, nesse pontinho aqui da situação que constou do acórdão do TRT. Tá? Vou até demarcar aqui, vou deixar em amarelinho aqui, esses pontos aqui, que aí na hora que eu gerar o PDF lá, aí esse PDF vai ficar com esses destaques aqui para vocês, tá? Deixa eu separar aqui, eu estou destacando aqui, já que eu estou usando a princípio no arquivo texto, né? Mas eu vou transformar num PDF aí. Ó, exclusivamente, pronto. Vou dar sequência aqui, ó.
Esse acórdão que eu acabei de comentar aqui, houve ofício aqui do sindicato, ó, é um acórdão. Agravo, no agravo do instrumento, né, no IRR 10.23.44.2012 5.15.0025. Ó, o 15 aqui é provindo do TRT 15, que é a minha região. Agora eu trouxe aqui no quinto acórdão que eu peguei para vocês, responsabilidade mantida no caso de insalubridade. O que que aqui, ó, constou esse acórdão aqui também na ministra Adelaide, tá? Esse aqui é um acórdão em embargos, tá? Já é no EDCIV RR 21169 traço 69 2017.5.04.0015. Ela constou aqui do acordo o seguinte, ó, essa turma assentou que na tese 3 em comento, que é o item 3 lá do tema do STF mesmo, que o acordo do STF no tema 1118 ele fez os itens, né? Ó, o STF estabeleceu verdadeira exceção à responsabilização da administração pública quando se estiver diante de verbas que decorram da inobservância das condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores terceirizados. Então, segurança, higiene e salubridade. Como no caso, o adicional de insalubridade, né, o caso é de insalubridade, devendo o ente público, em tais situações, responder juntamente com a empresa prestadora. Portanto, a responsabilidade do ente público pelo adicional de insalubridade, mantida nos autos, não decorre do inadimplemento contratual da prestadora, mas do dever legal direto da administração em garantir o ambiente de trabalho rígido, independente da culpa, nos termos do artigo 5º-A, parágrafo 3º da Lei 6.019 de 74, que é a lei da terceirização de mão de obra, né, prestação de serviço. Registros por fim que as decisões proferidas em sede de reclamação constitucional possuem eficácia inter partes, não ostentando efeito vinculante erga omnes capaz de autorizar a reforma automática do acórdão desta turma, que aplicou tese jurídica de forma harmônica com o precedente vinculante. Nas lives anteriores, eu cheguei a trazer uma decisão do ministro Sérgio Pinto Martins, onde ele fazia uma exigência que, ao meu ver, está errada, tá? Ele fazia uma exigência dizendo que, ainda que fosse nas questões relacionadas à saúde, segurança, salubridade do trabalho, que devia ter a notificação que o STF mencionou lá no tema 1118. Com todo respeito aqui, academicamente, está errado isso. Inclusive, essa decisão da ministra Adelaide, ela é clara e demonstra isso. Quando eu estou falando de questões que envolvem segurança, higiene, salubridade, saúde do trabalhador, é uma tese à parte. O STF não disse que tem que ter notificação. E por que disso? Porque se o trabalho é prestado no ambiente lá da administração pública, a administração pública já tem ciência da irregularidade. Ela já tem que observar o que está sendo feito ali no ambiente dela. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho ali uma escola onde eu tenho uma diretora e as trabalhadoras, vocês acham que a trabalhadora não vai dizer que, olha, eu não tenho luvas, eu não tenho aqui EPI para mim fazer a limpeza do banheiro? Sempre conversam, sempre estão ali junto, né? Então, se não tem EPI, por exemplo, para limpar um banheiro, tem que fazer higienização de um sanitário, onde passam, além dos professores, passam inúmeras crianças ali, dependendo da escola. Tem escola que tem aula de manhã, tarde e noite. Então, vamos pensar numa escola muito pequena. Se tiver aí duas salas de aluno, hoje é muito comum já dar 100 alunos, né? Ou às vezes três salas que seja, já daria no dia 300 pessoas, né? E normalmente as escolas têm muito mais do que isso, as escolas públicas, muito mais salas. Aí montam turmas com, sei lá,
50 alunos, que fosse uma turma pequena de 30 alunos, em 10 salas já são 300 alunos por turno. Então é muito simples, uma escola tem muito mais de 1.000 alunos por dia, né? Então, com certeza ali a administração pública ela tem que manter a rigidez do ambiente de trabalho e não depende da notificação, né? Ó, esse da Adelaide, então, vou repetir aqui, já falei, mas é o ED-CIV RR 21169, traço 69 2017 5040015. Deixa eu só tomar uma água. Vamos partindo aqui pro sexto acórdão. Ó, o sexto acórdão, ó, esse aqui da ministra também, Adelaide. Então, eu separei vários dela, hein? Manteve a responsabilidade da administração pública. E o que que ocorreu na situação? Ocorreu o pagamento a menor de salário por um longo período, e que ficou caracterizada a culpa da administração pública, né, que foi constatado lá no acórdão do TRT, tá? E, consequentemente, ela aplicou, disciplinou ali pela súmula 126 que não cabia ao TST revolver fatos e provas. E é isso mesmo, né? Ela tem que se basear no que está no acordo do TRT. Por isso que eu digo que o acordo do TRT, ele é o momento mais propício, se o processo estiver no TRT, é o momento mais propício para fazer memoriais, fazer sustentação oral, fazer com que o TRT traga elementos ali no acórdão dele que permitam que, se houver um recurso, o TST mantenha essa decisão, tá? Se possível, até que seja trancado esse recurso da administração pública. E daí já é um outro ponto que eu também comento muito e falo a respeito. Inclusive, apesar da Justiça do Trabalho ela fazer o filtro do recurso revista, primeiro dizer se ele vai dar seguimento ou trancar para depois abrir, nesses casos específicos aqui, como eles são muito peculiares, eu digo que vale a pena. Às vezes viu que foi protocolado um recurso de administração pública, faz memoriais ali, uma ou duas páginas, não custa. Não é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas é seu interesse, né, de manter ali a decisão que reconheceu a responsabilidade. Então, às vezes, você apontando ali uma falha de transcrição de acordo, ou você apontando, como eu estou mencionando aqui, alguma culpa da administração, o TRT consegue trancar o recurso, inclusive dizendo: olha, aqui teve relatado no acórdão a culpa da administração assim, 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 que se enquadra no tema 1118, e então já está mais do que debatido aqui a situação e que não cabe nem o recurso de revista. Ó, vamos ler o trechinho do acórdão aqui, que a ministra Adelaide que constou, ó. O Tribunal Regional demonstrou a existência de omissão culposa da administração pública na fiscalização do contrato, culpa em vigilando, consignando, ó, então não é apenas falha na fiscalização ou na culpa em vigilante, ela consignou algo, ó, consignando que, no caso, o contrato de trabalho firmado entre as partes ainda está em curso. Não se trata aqui de inadimplência quanto às verbas rescisórias, e sim irregularidade no pagamento de salário ao longo do contrato, pelo que se infere do conjunto probatório, a primeira ré vinha remunerando a autora a menor há quase 2 anos, e o ente público não tomou nenhuma providência a respeito. Então, assim, essa palavrinha, o ente público não tomou nenhuma providência a respeito, o TST segurou a responsabilidade da administração pública, porque deu a entender aqui que a administração pública tinha ciência da situação. E por que que aqui a administração pública não tomou nenhuma providência a respeito? Vamos lembrar, na lei, por exemplo, 14.133, ela fala que a administração pública deveria fazer uma retenção de valores, né? Então, se for pautar nesta lei atual, né, que é o que se extraiu a tese da obrigação de responsabilização,
ela deveria fazer retenção de valores e pagamentos, tá? Para a trabalhadora. Mas esse caso aqui também é um caso antigo, tá? E olha só, está sendo julgado agora. Aí, diante do quadro fático estabelecido no acordo recorrido, insuscetível de revisão por hora por esta Corte, nos termos da súmula 126, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária. Esse aqui, vamos lá de novo. A IRR 1939, 55/2012, 5100013. Também é um contrato de trabalho, apesar de estar constante que estava ativo, mas talvez hoje já não esteja mais. Pautado na lei antiga. Deixa eu até abrir aqui, ó, a lei antiga, a lei 8666. Vamos ver aqui, ó. A gente está pegando os casos aí no TST e, às vezes, o contrato de trabalho, ele foi mais com base na lei antiga do que na lei nova, né? Deixa eu só ver aqui. Na verdade, eu estou até fazendo uma pesquisa aqui na Lei 8666. Aquela disposição que tem no artigo 121 da Lei de 2021, artigo 121 da Lei de 2021, de licitação, ela não tem aqui na Lei 8666, que é a retenção de valores. Tá? Aqui não fala em fazer retenção. Vamos ver se tem pagamentos aqui, ó. Pagamentos tem. Agora vamos ver. Agora eu me compliquei, porque tem pagamento tem 47 vezes aqui na Lei 8666, mas não fala em retenção de valores, tá? Então aí depois eu vejo para a próxima live, para mim dar uma conferida nessa lei aqui antiga, se tinha algum ato aqui específico, né? Porque a gente estava tão acostumado que a perdão, que a justiça, no começo, falava que a culpa era em elegendo e vigilando, e depois passou para a fiscalização, que hoje a gente vai ler, a gente vai encontrar essa obrigação da fiscalização na lei atual, que é a lei 2021, né? E ela não é uma lei processual, é uma lei material, né? Para mim, ela não é uma lei, ela é uma lei que traz obrigações materiais. Vamos dar sequência aqui, só para a gente não perder a. Vamos pro sétimo acórdão aqui. Esse é o último que eu separei, tá? Esse já é da ministra Maria Helena Malman. É o ED no IRR 119276, 2015 522 0107. Também um contrato antigo aí, mas o julgado é desse mês agora. Vamos ver o que que ela fez, ó. Ela manteve a responsabilidade por omissão culposa que constou no acordo do TRT e súmula 126, tá? Então, eu vou ler o trechinho dessa decisão aqui para a gente entender o que que essa ministra fez, ó. No caso em exame, o Tribunal Regional consignou a existência de omissão culposa da administração pública na fiscalização do contrato, culpa e vigilância. Logo, a responsabilidade subsidiária foi determinada em face da comprovação de culpa, tá? Eu não estou com o acórdão aqui do TRT para a gente entender qual que seria essa culpa, mas em tese precisaria pegar o acórdão do TRT para ver qual foi a culpa. E aí ela aplicou a súmula 126 do TST, tá? E não por presunção e mero inadimplemento, ou uso de regras de julgamento quanto ao ônus da prova. Nesse contexto, incide a inteligência da tese firmada no tema 246 da STF, uma vez que a responsabilização subsidiária declarada não decorreu exclusivamente da inversão do ônus em desfavor do ente público, mas sim da constatação efetiva da omissão culposa no dever de fiscalização e, por conseguinte, fica afastada a aplicação da tese 1118 por ausência de aderência estrita. Então, nesse acórdão aqui, esse julgado, inclusive, aqui, ó, 9/7/2026, ela manteve dizendo que o TRT constou que havia alguma culpa da administração pública. E daí ela
constou, olha, pela súmula 126, o TST não pode rever isso daqui, então deve prevalecer o entendimento lá do tribunal, do TRT, que registrou aqui que havia uma conduta culposa. Então, por isso que eu falo, se seu processo já está no TST, busca lá no acordo do TRT, ver se teve alguma frasezinha falando de conduta culposa, traz aqui em memoriais. Você tem ainda, assim, hoje a gente tem tido uma divergência entre os ministros do TST. É claro que não são todos os ministros que estão alinhados com a mesma tese, mas a gente tem grandes ministros aí, né, que a gente trouxe as decisões, né, vários ministros, que quando tem um elemento desse, ele utiliza para manter a condenação da administração pública, a responsabilidade. Alguns ministros, infelizmente, eles já são adeptos a afastar realmente a tese. Inclusive, conversando com colegas, a gente já chegou a se deparar com situações que às vezes o acórdão tem até elementos, ou então, como eu comentei lá do ministro Sérgio Pinto Martins, infelizmente, mesmo tendo a questão da salubridade lá do ambiente de trabalho, ele acabou afastando a responsabilidade, ou então em situações que às vezes o recurso tem falha de transcrição, bateria na súmula 126, mas mesmo assim passam por cima, às vezes alguns ministros, não são todos, passam por cima para aplicar a tese que ela deve ser afastada da responsabilidade da administração pública, né? E se o TST afastar, vai ser bem difícil do trabalhador conseguir fazer a reclamação. Não é impossível, mas é um pouco mais difícil de fazer a reclamação para reverter essa situação. Por quê? Porque aí a decisão do TST vai estar caindo nas graças, né? Vai estar caindo no que o STF mencionou. O STF, tipo, já fez isso, não quer muito revolver ele, onde deve a administração pública responder, né? Pode até ser que algumas decisões se conseguisse, pode, mas já é uma situação mais inglória, né? Uma situação mais difícil de conseguir um trabalhador numa reclamação falar, olha, STF, nesse caso aqui o TST errou, ele está aplicando mal a sua decisão, né? Pode acontecer? Pode, mas não é o comum, vamos dizer assim, né? Então eu vou deixar depois lá no grupo do Telegram esse PDF. De qualquer forma, eu menciono, vamos ver se eu consigo mencionar aqui embaixo, se eu não tiver falha aqui nossa, né? Deixar pelo menos o número do acórdão aí que foi comentado. E a gente vai trazendo aqui toda quarta-feira. Normalmente as lives a gente tem feito às 18 horas, trazendo que tem acontecido nessas decisões do TST, o que realmente tem servido para manter a responsabilidade da administração pública ou não, porque às vezes, de um acordo que a gente comenta aqui, você consegue pincelar aí no seu caso, falar, opa, esse acordo serve para mim, e de repente você vai usar aí para fazer um memoriais, ou para fazer, de repente, dependendo do andamento do seu processo, fazer uma contra-razões que seja, e dar um destaque gigante aí que tem elemento no processo para manter a responsabilidade da administração pública, e não para afastar essa responsabilidade. Então, eu agradeço quem esteve aqui presente ao vivo e até mais. Obrigado. E quem não me segue, quem não me segue aqui no YouTube, já clica no botãozinho de inscrito aí, porque assim, quando tiver live ao vivo, tiver vídeo ao vivo, vocês já são notificados desses vídeos ao vivo. E também me segue lá no Instagram, né? O Instagram nosso é @Thiago com TH, ADV underline, perdão, Thiago com TH, BF underline ADV, tá? Aí já me segue no Instagram também lá, que lá também eu estou sempre postando vídeos voltados aí para os advogados. E no momento a gente tem falado bastante de responsabilidade da administração pública, mas a gente vai mudar o tema em algum momento, mas sempre voltado a questões trabalhistas, tá? Sempre pensando aí na prática do advogado na atuação trabalhista para que ele atue melhor, para que ele tenha
uma melhor desenvoltura nos seus processos e traga efeitos ali práticos para sua advocacia trabalhista. Um forte abraço.